Estamos aí hoje com a irmã Geisa, vai estar testemunhando aí ao Yaucha na vida dela, né? Qual foi a transformação, né? Onde ela estava, né? Ela vai estar nos contando aí um pouco da vida dela, louvado seja Yahweh. Tá fazendo uma breve oração para a gente estar iniciando. Aleluia, isso mesmo. O Yau, o Yau, o Yau. Em nome de Yaucha, Pai, nós entregamos aqui primeiramente nossas vidas, Pai. Essa live aqui, Pai Yau, em nome de Yaucha, que vai engrandecer o teu santo nome, Pai. Em nome de Yaucha Machia, que possa estar também, Pai, edificando o corpo do Machia, Pai, edificando cada um dos nossos irmãos, Pai. Porque todos nós temos uma história, Pai, de antes, como estávamos, Pai, e depois se conheceu o teu nome, o nome de Yaucha, o que mudou em nossas vidas, Pai. E hoje a nossa irmã Geisa, ela vai estar aqui, Pai, glorificando o teu santo nome, Pai, dizendo a nós, Pai, todas as bênçãos, Pai, e as lutas também, Pai, que temos hoje por levar o teu nome, em nome de Yaucha, Pai. Em nome de Yaucha Machia, entrega a vida da irmã Geisa, entrega a vida de todos os meus irmãos que estão nessa live, Pai, e vão assistir também, de certa forma, Pai, ó. Em nome de Yaucha Machia, eu te agradeço por tudo, Pai, ó. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Aleluia. 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 Seja. Vai começar do começo. Sim. Então, meu irmão. Isso, falando de Yaucha. A irmã pode estar falando aí. Tá baixo não, né? Não, tá bom. Esse primeiro momento, a irmã pode estar falando se a irmã, onde que a irmã estava, Tá se a bom. irmã frequentava as denominações, né? Como que estava a vida da irmã nesse sentido aí, antes de conhecer os nomes, né? Depois a irmã pode estar adentrando até chegar ali e conhecer qual foi a mudança que causou, o impacto, né, que teve aí na vida da irmã. Louvado seja, irmã. Fica à vontade aí. Caminhada. Foi uma longa caminhada. Mas incrível que desde pequena, né? Boa noite a todos. Meu nome é Geisa Celeste de Oliveira da Silva. Tenho 60. Uma longa caminhada. E desde pequeno, apesar de sermos criados católicos, né? Desde pequeno, meus pais católicos. Mas aí a minha mãe traçou alguns caminhos nas igrejas, em busca de uma recuperação do meu pai. Ele é alcoólatra, né? Bebia muito, então ela buscava esse caminho para libertar ele. Não buscava o dono da bênção, ela buscava a bênção. A gente ia numa ali, numa aqui, escondido do meu pai, que se ele descobrisse, né, ele ia brigar muito com ela, discutia. Aí a gente sempre, desde pequeno, a gente teve nesses caminhos, só que a gente não permanecia, porque não conhecia, a gente entrava, recebia a bênção e ia embora. Mas aí na adolescência, a gente, assim, eu gostava daquele ambiente de igreja, aqueles louvores, né? Eu achava uma coisa tão bonita, só que a gente não frequentava assim com seriedade. Eu vim só frequentar com seriedade depois que eu fiz uns 18 anos. Aí com 15 eu vim para o Rio, né? Eu sou natural de Minas, né? Nasci em Belo Horizonte. Aí eu vim para cá, para o Rio, estudei. Aí com os 18 anos me formei. Aí um belo dia, eu passando assim aqui perto, assim, onde eu morava, em Campo Grande, aí tinha uma igrejinha bem pequenininha. Era o início da Igreja Universal. Ela estava no início. E realmente, naquele início, ela era uma igreja espiritual mesmo. Fazia-se orações, havia muitas bênçãos, a cura. E a minha mãe ganhou até uma vitória entre minha irmã e meu pai, que eles eram inimigos. Eles se odiavam, minha irmã. Ela era mais velha do que 1 ano. E a minha mãe batalhava atrás dessa vitória dela. Queria muito ver um dia, pelo menos uma vez, no dia da morte dele, ela falar com ele. E ela conseguiu isso. Essa bênção ela conseguiu. A gente começou na Igreja Universal, no início da Igreja Universal, né? A gente começou a ir. A gente não se batizou de início, a gente frequentou, recebemos as bênçãos. Realizou o milagre, foi realizado entre meu pai e minha irmã, que eles conversaram pela primeira vez, irmãos. Pela primeira vez eles conversaram assim, de paz mesmo. Foi realmente através da Emuná, né? Hoje eu falo Emuná. Mas foi essa vitória aí, minha mãe, ela abraçou a fé. Com isso, ela abraçou a fé. Eles conversaram, sentaram, riram, passaram a conversar, se tratar muito bem. Aí hoje a gente entrou para a igreja. Só que ele odiava as igrejas. Para ele era morte a gente estar indo para a igreja, né?
Até falou que minha mãe levar a cama e morar na igreja, na época, gente. Aí eu comecei, aquele negócio de, né, homem quando é contra a fé, né? Mas aí a gente seguiu em frente. A gente se emergiu, né? Fomos batizados, eu entrei para o grupo jovem, e ali começamos uma trajetória no sistema, né? Aí, muita oração, aí depois, assim, elas se desviaram, elas não saíram, elas saíram da Igreja Universal, foram para outras igrejas, mas eu me casei lá, conheci meu esposo lá, no grupo jovem. Aí onde começou a minha trajetória de lutas, né? De lutas, porque no início ele foi levantado obreiro primeiro que eu, depois eu fui levantada, aí a gente se conheceu, ficamos noivos e nos casamos. Só que aquele negócio, eu tive batalha para casar, porque ninguém aceitava, eu achava incrível aquilo. Só mesmo a minha mãe, que gostava muito dele, mas meus irmãos não aceitavam. Meu pai ficava meio assim, porque ele achava que eu ia sofrer. O meu pai falou: eu tenho medo da minha filha sofrer, porque ela é muito bem criada, ela é muito, uma menina delicada. E ele viu no meu esposo um, um homem assim meio grotesco, sabe? Apesar de ser um homem de Zeus, mas tinha lá aqueles detalhes, né, que eles viam nele. E eu não via, não conseguia ver isso, né? Mas eu amei até o fim da minha vida, sim. Mas aí é onde começou a minha trajetória de uma batalha, porque eu saí do conforto do lado dos meus pais, eu sou a caçula de 7 irmãs, e ninguém queria que eu fosse casar naquele momento, eu só tinha 20 anos. E para que casar? Continue seus estudos, termina. Você quer ser professora, você quer ser enfermeira. Então, realiza ali, primeiro se forma. Foi o conselho que eu recebi, né? Só que aquele negócio, né? O engano do sentimento, né, irmãos? É uma coisa muito dura, né? A gente se enganado sentimentalmente, então a gente fica cega, aquele amor cego, né? Então, foi uma batalha. Eu casei, foi muito complicação para arrumar um vestido de noiva. Eu queria comprar na loja, não tinha condições. Aí inventei de alugar. Uma irmã falou que ia me emprestar o vestido, e na semana do casamento, ela desistiu de me emprestar e eu fiquei. Oh, meu pai, eu achava que aquilo era o inimigo, não o inimigo que está fazendo isso, está usando as pessoas para a gente não se casar. Aí a gente brigou, acho que um mês antes de botar os papéis para correr, a gente brigou. Ele jogou aliança em mim, falou que ali a decisão estava nas minhas mãos. E aí eu tive que decidir. Pior que eu decidi de uma forma, né? Porque ali estava deixa, né? Tava, como diz você, estava com a faca e o queijo na mão para decidir aquele momento e eu não soube decidir a minha vida. Mas aí eu segui em frente, a batalha, consegui um vestido de noiva emprestado. Foi algo assim, tão assim, me fala, repentino, que a gente não fez nem convite de casamento, a gente só sei que a gente queria ter a nossa vidinha, porque eu via na minha casa tinha briga com meus pais, meus irmãos, então eu queria sair daquela vida, eu queria ter o meu lar, aquele sonho de princesa, né? Eu quero ter o meu lar, só eu, meu esposo, um dia vai vir os filhos. Então, o sonho de toda menina naquela época, hoje em dia, acho que as meninas não pensam muito assim, né? Mas uma menina de 20 anos naquela época precisava ter o seu lar, a sua casa, o seu conforto, o seu príncipe encantado. E eu ainda estava nessa ainda, né? Só que aí começou a minha batalha, porque eu não fui tratada como meus pais me tratavam, meus irmãos, eles tinham muito carinho comigo. Olha que eu lembro que eu levei tapa do meu pai, acho que acho que uma, duas vezes só, porque eu era mais a caçula, eles tinham muito carinho comigo, ele tinha medo de eu sofrer, porque ele viu no meu esposo, o que eles viram nele, eu não vi. Aí ele falou para minha mãe, ela falou, minha esposa, eu tenho medo da minha filha sofrer, porque ela é uma menina delicada, muito bem criada, então, não sei, ele via nele algo que não ia ser bom para mim, foi realmente o que o pai tentou, irmãos, eu acredito o seguinte, o que o pai tentou fazer com que eu não viesse sofrer futuramente, ele mostrou nas pessoas. Era uma obreira que falava, eram meus irmãos, meu pai, tipo assim, não tinha aquela concordância de todos. Nem todos estavam de acordo com aquilo, mas eu segui em frente. Por isso que tipo assim, eu não culpo ninguém, porque eu tive a minha oportunidade de dizer não para aquele passo que eu dei, e foram 33 anos de uma situação muito, realmente, de muito choro, de muito desplante, assim, decepção, desgosto. Mas aí na igreja, nas igrejas. Ele obreiro também.
Tinha momentos que estava tudo bem, tinha momentos que na igreja era flores. Chegava em casa, a situação mudava. Aí, não sei, porque às vezes, por exemplo, ele foi muito trabalhador. Isso aí eu nunca vou tirar isso dele, porque ele sempre foi um homem muito trabalhador, muito esforçado, criou muito bem os filhos. Aí ele queria, às vezes, que eu ajudasse, mas às vezes eu, assim, do jeito que eu queria ajudar, ele não queria deixar eu sair. Eu queria sair para trabalhar, eu queria fazer minhas coisas, trabalhar, ter uma carteira assinada, terminar os meus estudos, que o meu sonho era assim, eu vou casar, mas eu vou terminar os meus estudos. Aí era o plano que eu fiz, só que esse plano não foi bem, não aconteceu isso. Eu tinha que ser a dona de casa. Aí, mais para frente, ele falou: se você quiser trabalhar, trabalha em casa. Só que trabalho de casa a gente não começa e não dá certo logo, né? Aí eu tentei de uma coisa, tentei de outra, mas nem sempre dava certo. A gente foi vivendo, assim, uma vida muito. Ele não era muito carinhoso, entendeu? Assim, qualquer coisinha era motivo de muitos berros. Criou muito bem os filhos. Isso aí eu elogio ele até hoje, ele não está aqui presente para ouvir, mas ele criou os filhos muito bem, assim, corrigindo, ensinando, tudo bem. Só que os filhos, assim, eles vão vendo a nossa vivência e o filho não concorda muito. Poxa, minha mãe é tão calma, tão boa, porque ela não merece isso, o que está passando com ela, né? Então, foi algo assim, que quando eles ficaram de maior, a minha filha mesmo com 20 anos, ela tomou atitude, saiu de casa. Ela falou que ia sair, que ela já não aguentava mais. Ela falou: mãe, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar mais meu pai está demais. Eu não sei como é que a senhora aguenta ele. Aí eu falo: não, minha filha, a vida não é assim não, porque a gente não pode. Eu sempre fui contra esse negócio de separação, de divórcio. Eu sempre fui contra isso. Eu preferi lutar até o fim, mesmo sofrendo. Não tinha esse negócio. E eu passei isso para ela. Passei isso para o meu filho. Está até aqui atrás, está me ouvindo. Então, a gente vai seguindo. A minha, a minha vida foi o clamor, o jejum, o choro, o de sabor. Eu mesmo, eu nunca deixei meus filhos me ver chorar. Eu levava isso para a escola e quando eu voltava para casa, eu tinha aquele momento para chorar, para clamar, para orar, para botar aquele louvor, para me acalmar, para acalmar meu coração. Eles mesmo, acho que poucas vezes viu eu chorando assim, né? Mas aí era de uma situação muito pesada. Às vezes eu não gosto, assim, às vezes eu falo assim, se eu for falar realmente o que acontecia realmente, eu não gosto de falar como se, por exemplo, ele não está mais aqui para se defender e ele pediu perdão para mim. Então, eu ficar relembrando as coisas que ele fez, fica uma coisa muito, assim, eu acho que fica muito pesada, até para falar em testemunho assim, né, na live assim, que é tipo assim, até uma violência. Violência física, violência na intimidade e violência verbal demais, demais. A minha vida era choro mesmo, assim, de soluçar. Às vezes na igreja eu estava louvando, glorificando, aí vinha aquela palavra que eu tinha ouvido. Às vezes eu chorava muito, às vezes os irmãos estão achando que a gente está chorando cheio do arco, mas não era, era de tristeza. E o que me consolava era os louvores. Por isso que hoje eu amo louvar ao Criador, porque ele me consolava no louvor. Eu louvava, aí me acalmava, aí as lágrimas se secando, secava as lágrimas, aí lavando, passando, cozinhando. Era o que me acalmava. Por isso que eu amava aquele ambiente de igreja, porque ali eu me sentia abraçada, acolhida. No louvor, tinha as irmãs, tinha lá os irmãos, eu trabalhava com amor pelas irmãzinhas ali, ou em oração, era o ciclo de oração, era fazer uma evangelização, uma visita. Então, era família que eu senti, família era ali. Tinha os meus filhos, claro, né, meus filhos. Quando eu voltava para casa, irmãos, quando ele não estava, estava tudo bem. Chegar, sabia que ele não estava, aí fazia as coisas, botava louvor, tranquilo, mas quando chegava, aí uma vez ele até falou para mim assim, ainda a gente estava novo, ainda tinha minha filha estava com 7 anos, o outro já de um aninho. Aí ele, assim, saía e dava um beijinho. Aí falou que eu dava o beijinho só de aparência para os filhos. Que na verdade ele não estava com vontade de fazer aquilo. E falou, é coisa toda pesada, entendeu? Disso para pior, irmãos. Então, às vezes, eu não gosto de contar, porque, como já foi pedido perdão, né, foi perdoado, então, foi situações muito difíceis. Tanto que a minha sogra falava, ela me chama de Geisa, igual a dona irmã Débora. Geisa, você é uma heroína. Não existe mulher como você. Como você aguenta? Era a própria mãe dele falando. Como você aguenta, Geisa? Falei,
E minha sogra, eu vou até o fim. A minha esperança é o quê? Que um dia vai mudar. Um dia vai mudar. Não sei quando, mas a minha esperança é que mude. Eu chegava na casa da minha mãe, eu fiquei magrinha, eu fiquei um palito. Eu era magrinha, mas que eu tô gordinha assim. Mas era um palito. Mas por quê? Minha mãe, eu chegava, minha mãe falava, gente, o que está acontecendo? Você está tão magra. Eu ia falar, eu não falava, gente, não ia. Mas havia momentos que eu chegava, já chegava assim com um tom de choro. Só que eu tinha morrido de medo do meu pai ver meus irmãos. Meus irmãos, então, teve um dia que eles fizeram um motim para vir lá em casa e bater nele, pegar ele. Eu falei, não, meu irmão, por favor, faz isso não. Tira isso da cabeça. Violência não vai trazer nada, vai ser só destruir vidas. E os meus filhos. Ah, mas ele tá demais. Ele não deixava eu ir ver a minha mãe. Eu passava 2, 3 meses sem minha mãe, morando perto, e eu não via. Então, assim, eu não entendi. Aí, uma vez, aí eu sentei com ele e falei, mas por quê? Eu sou tão boa, não brigo, não deixo de fazer nada que te agrada, eu sou super submissa a você. Eu falava, todos me amam, onde eu vou, as pessoas me querem bem, a gente faz amizade, as pessoas me amam, me convidam. E por que aquele que está ao meu lado, que deveria me amar mais, me dar mais carinho, eu não recebo isso? Aí eu falava, eu perguntava o que, que foi, o que, que isso. Mas aí uma vez ele falou, olha, eu sei que foi um erro que a gente fez, o casamento e tal, e tinha, justamente perto lá de casa, tinha uma ex-namorada dele. Aí onde foi, ele foi que confessou, que ele ainda amava ela. Ele ainda amava ela, assim, ele se arrependeu de um dia ter terminado com ela, só que ele largou ela por causa da igreja, ela não quis entrar para a igreja, foi, passou anos, a gente se conheceu, casou, e eu nem sabia disso. Ele contou a história dele, tudo. Aí um dia ele falou que foi um erro, que ele ainda sentia alguma coisa. E tipo assim, não tinha aquele amor, entendeu? E que eu era uma boa mãe, que eu era uma boa esposa, mas o amor mesmo, aquela paixão, aquele amor não existia. Eu falei, não entendi nada, né? Aí, com o tempo, eu fui orando muito ao Pai, ele foi me dando muita força para suportar esse peso assim, de um lance que não foi realmente. Foi realmente um pulo no escuro, como diz a outra, né? A gente pulou no escuro, não sabia onde cair. E com isso, a vida foi passando, teve meus filhos. Esse terceiro que eu tinha, eu nem queria ter mais, porque eu já tinha os dois já grandes. Eu pensava, se algum dia acontecer de fulano ir embora, ou eu ir embora, acho que eles já estão grandes. Aí eles podem ir comigo, escolher com quem que vai querer ficar. Aí eu fui nesse desabou, entendeu? Era violência, eu não podia sair. E era um ciúme que eu não entendia. Ah, não gostava, mas tinha um ciúme tremendo. Na igreja, então, um obreiro vinha cumprimentar, aquela hora do cumprimento, não podia. Aí o safado assim, despistadamente, aí vinha, batia, não podia bater no meu ombro. Era um ciúme doentio, né? E eu acho que ele ficava mais com raiva que onde eu chegava, nos passados anos, as pessoas falavam assim, poxa, fulano, você não muda. Pô, você... Não, ele tá, parece bem mais velho que você. Eu acho que ele não gostava, né? Pô, mas você não muda, tá tão bonita, onde já? Aí ele falava para mim, cuidado com os elogios. Aí um dia eu arrumei um emprego. Eu arrumei um emprego. Tanta coisa na cabeça, eu falei, vou arrumar um emprego. Porque ele deixou de trabalhar e decidiu que não ia mais trabalhar. E falou, eu não vou trabalhar para mais ninguém, vou ter meu próprio negócio. Bom, maravilha, bom pensamento, né? Só que na hora de fazer, não foi bem assim. Foi procurar situações mais difíceis. Aí onde a saúde dele já começou a ficar debilitada por causa disso. Ele trabalhava em feira e debaixo do sol escaldante em Rio de Janeiro, muito calor. Ele ia para longe de bicicleta, voltava de bicicleta, passou muitos anos indo para a feira e indo e voltando naquele sol todo para a feira. Não era algo assim grandioso. Ele vendia as coisas, as porcarias aí. Tanto que a nossa casa nem foi acabada, né? Hoje que os meninos estão acabando a casa. Aí a situação dele de saúde também não estava muito boa. E com isso, antes de tudo isso, ele saiu, ele foi o primeiro a se afastar da igreja, antes de mim. E por causa de afastar da igreja, ficou aí que piorou, irmãos, porque começou a implicar demais com as minhas idas na igreja, porque eu ia sozinha, não era certo a mulher ir sozinha. Às vezes eu chegava às reuniões na igreja, eles terminava tarde. Eu chegava da reunião de obreiro, às vezes 10 horas em casa já era motivo de briga. Levei uns tapas por causa disso uma vez, né?
Eu fui na festinha da igreja, um churrasquinho que o pastor fez na igreja. Aí deu 10 horas, eu cheguei em casa 10 horas. Eu tinha que ter chegado às 9. Eu cheguei 1 hora depois, aí eu levei uns tapas, né? Aí foi o dia que meus filhos, primeira vez que meus filhos, eu vou chorar. Eu levei uns tapas, aí eu sentei na cama e falei, por que você me odeia tanto? Aí meu filho, esse que tá aqui perto de mim, do meio, né? Aí eles ficaram tudo assim, tudo triste, assim, a cabeça. Aí ele viu que as crianças ficaram tristes, né? Já eram grandinhos já. Aí falou, me desculpe, meus filhos, mas a sua mãe me irrita. Aí ele perguntava para eles, eu não estou certo? Isso é hora de xingar? E eles não respondiam nada, só ficavam, cara, eles não entendiam o que estava acontecendo. E foi daí por diante, sei lá, eu às vezes não entendia. Eu ficava me perguntando por que tem que ser assim. Aí eu falava assim, acho que a única solução para a nossa vida é o seguinte, eu não quero separar. Então, a solução para a nossa vida é a morte. O pai falou que a gente tem que ser fiel até a morte, né? Que a morte nos separe, até que a morte nos separe, né? Aí eu tinha esse pensamento. Falei, não sei, o pai vai mostrar quem ele vai tirar primeiro. Porque eu não aguento, mas também eu não quero largar. Eu tenho meus filhos, tenho minha casa. Eu não concordo com separação, divórcio. Eu nunca concordei com isso. Eu acho absurdo. E era o que eu mais ouvi, irmãos. Que eram os conselhos que eu mais ouvia. Separa, vai embora. E minha mãe falou, minha filha, o dia que você vier, ó, as portas estão abertas. O que está acontecendo? Vem para cá. Eu falei, mãe, não é assim. Está escrito na palavra, a gente tem que ir até que a morte nos separe, não é assim. As minhas irmãs eram revoltadas comigo. Como pode isso? Minha irmã, como é que você consegue sofrer? Todo mundo admirava as irmãs da igreja, as obreiras. Como eu suportava, eu tinha que suportar. Não sei, o Ial me deu um suporte e eu fui até o fim, irmão. Eu fui até o fim. Era uma vida de choro, de desespero. A gente obreiro, na igreja era aquela aparência, mas chegar em casa era outra coisa. Eu acredito que até muitas mulheres na nossa época até passavam muito por isso, mas a gente não revela. Mas teve um dia que eu não aguentei, irmãos. Eu saí lá de casa, eu fui para trabalhar, mas não aguentei. Aí esperei a reunião acabar, eu já estava inchada ali, a reunião acabando, tudo que a reunião acabasse, não falava. Aí quando o pastor ele chegou, o irmão, né, que a gente falava, pastor irmão, ele falou, e aí, irmã, o que está se passando? Ele já sabia, né, o que acontecia. Eu não aguentei falar uma palavra, irmão. Eu desabei, chorar, chorei tudo. Só sei que eu saí lá daquele ambiente vazio, né? Aí falava, irmã, vamos orar. E né, o Criador vai dar a resposta, vai abençoar, calma, né? Assim. E falei, muito, muito. Mas aí me deu uma leveza. Mas isso foi seguindo de ano em ano. Foram 33 anos nesse ritmo, irmãos. Foi 33 anos. E as pessoas aconselhavam eu ir embora, aconselhavam separar, que não era pecado, porque você sofria, sofria violência. Então, eu falava assim, mas não é isso que eu quero, eu não casei para isso, eu casei para ser feliz e ainda tinha os meus filhos. Eu não queria fazê-los, nem fazê-los infelizes por separação e nem que eles viessem ficar inimigos do pai. Eu tinha pavor, queria amar muito meus filhos. Então, aquela situação dele via a mãe chorando porque o pai agrediu, então eu não queria isso com meus filhos. Aí eu fazia tudo escondido. Mas tem um dia que eles mesmo viram, né? Tem um dia que ele bateu na minha filha, ela tinha 12, 13 anos, acho. Não, 13 não, ela tinha uns 16 anos. Ele deu uns tapas nela, aí eu entrei no meio assim, não, não vale, ela é menina, ela não pode apanhar assim. Aí ele foi, da mesma hora que bateu nela, bateu em mim também. Aí nós duas apanhamos. Aí daí entrou uma revolta no coração dela. Ela botou, mas um dia eu vou sair dessa casa, eu não aguento mais meu pai, não aguento mais ver o que ele faz com a senhora. Um dia eu vou embora. E ela cumpriu isso. E no dia que ela cumpriu isso, ele ficou desesperado. Porque ele achava que, estando os filhos aqui, ele dominava eles. Dominava, não podia fazer isso, não podia comprar, não podia ir para casa de amigo, não podia ir numa festinha, não podia nada. Ele queria todos eles ali. Comprou videogame, comprou tudo para divertir eles dentro de casa, mas os jovens, tem hora que eles querem sair, eles querem ir para casa de um amigo, querem uma festinha de aniversário, e não podiam. Quantas festas teve viagens, eu perdia muitas viagens, entre família, tinha carro, tinha tudo para me levar, mas não podia ir. Eu era proibida, eu não sei que ciúme era isso, era um domínio que tinha, um ciúme dominador. Tipo assim, você é minha, você está aqui, e de mais ninguém, nem a casa. Eu ia na casa da minha mãe, perguntava quem estava lá.
E tem uma vez que ele chegou lá, meu primo chegou, a gente foi criado junto, quer dizer, um beijinho do lado, e não, a gente se abraçou e tudo, fiquei muito tempo sem ver ele. Ah, meu pai, pra quê? Não prestou. Quem te deu essa liberdade? Falei, ele é meu primo, a gente foi criado junto. Quando eu vim de Minas para o Rio, a gente veio pequeno, a gente foi criado junto. Um abraço de irmão, um beijo de irmão, a gente se amava muito. Ah, não prestou, falou que era abuso, que estava abusando de mim. E eu passei quase uns 2 meses depois disso na casa da minha mãe, por causa da implicância, porque eu não podia ir lá e não ter ninguém diferente, principalmente homem. Eu chegava lá, os meus irmãos, chegavam meus cunhados, chegavam os colegas dos meus irmãos. Eu tinha que ficar lá na cozinha com a minha mãe. Eu não podia chegar da cozinha para a sala, porque eles estavam lá na sala. Eu não podia ir lá. Eu tinha que ficar na cozinha. Ah, mãe, vou lá evitar que ele está aí, sabe? Pode sair alguma discussão, alguma coisa, pronto. Então, eu fui uma mulher que eu me casei para ser limitada, não foi para ser feliz. Então, a minha história, eu estou contando a história no casamento, porque assim, que antes eu não tinha tanta luta. Mas a partir do que eu casei, foi realmente 33 anos de muita luta, de muito de sabor, muito choro. Comecei a trabalhar, louvado seja o que eu consegui, um trabalho numa pensão aqui perto de casa mesmo. Atravessava a Avenida Perigosa, a Avenida Brasil que tem aqui. Mas aí, um dia ele passou lá e viu que onde eu trabalhava, a pensão que eu trabalhava, tinha muitos caminhoneiros. Aí tinha, quer dizer, tinha muitos homens. Eu tive que sair do trabalho porque tinha muito homem naquele local. E eu nem vi os homens, eu ficava na cozinha lá no fundo. Os homens chegavam, sentavam no restaurante na frente e não tinha contato com eles. Aí, não, tem muito homem, tanto de caminho, não, onde faz essas coisas? Aí ele arrumou desculpa, eu estava com dor, ficar com dor nas pernas, que eu ia ficar com varizes. Perturbou até eu sair. E o dinheirinho que eu ganhava lá, chegava, eu não ficava para mim, meus irmãos. O dinheirinho que eu ganhava, eu chegava e botava na mão dele. Aqui, ó. Cadê? Quanto você ganhou? Aí eu botava lá, botava na mão dele. Tirava aquele negócio de dízimo, tinha que tirar uma fidelidade de com dízimo, com oferta. Tinha lá, tirava só o meu dízimo e pronto. E mesmo assim eu tive que sair do trabalho justamente por causa disso. Porque lá dava muito homem, ali não é lugar de mulher casada trabalhando. Minha filha foi trabalhar no mercado uma vez, ela falou, mãe, eu vou trabalhar no supermercado. Não, minha filha, ali né, não é. Aí ela falou assim, mãe, eu vou arrumar para a senhora lá, que lá também tem umas senhoras que elas fazem comida para o pessoal do mercado. Né? Não, não, isso não é ambiente para mulher casada, não. Mulher que trabalha em mercado não presta. Ah, pra quê? Quem falou isso, minha filha? Falou, pai, então quer dizer que eu também não presto, pai, que eu trabalho lá. Não, meu filho, não estou dizendo você, mas mulher, quando ela entra certinha lá, ela sai toda esquisita. As piores são as casadas. Aí não deixou eu ir para o mercado, ela ia arrumar emprego para mim no supermercado, não deixou. É tipo assim, ele não me via fora de casa trabalhando, por causa do ciúme, um ciúme doentio, dominador. E isso aí só não me destruiu, porque eu fui, como diz a minha sogra, eu fui muito forte, mas essa força veio de Al para mim. Por quê? Por isso que a gente fala que Al ele conhece a gente desde o ventre da mãe. Eu passei por situações de pequeno, de doenças mortais. Eu desmaiei dentro de uma bacia muito grande que tinha lá, acho que é de poço. Eu já estava me afogando. Eu desmaiei, como descobriram, já estava lá, já estava roxa lá. Tive que correr para o hospital. Eu tive, quando pequeno, eu tinha bronquite asmática, daquelas de eu perder o sentido, né? Eu fui buscada até de ambulância em casa. Tem pavor de ambulância até hoje, mas ela tirou isso de mim, né? Esse de ambulância. Então, os perigos que eu passei na juventude, tudo isso foi o pai guardando os meus passos. Na juventude, corri o risco de morrer, cair um sumidor de água tinha subido. Ele me segurou, ele usou a mão da minha irmã para me segurar. Ela, magrinha, ela conseguiu me puxar de volta. Senão ali eu ia embora, ninguém ia me achar nunca mais. Eu arrumei uns namorados doidos lá na juventude, que ele era bacana, só que eu não sabia que ele fumava drogas. Não sabia, a gente conheceu na festinha, no bailezinho. Aí um dia um colega nosso lá da vizinhança falou: o que vocês estão fazendo com aqueles garotos? Eles fumam maconha, eles fumam droga. Ele tirou a gente daquilo, senão a gente ia começar, de repente, ali, ia ser as primeiras provadas que a gente ia dar e eu ia sair. E ela não me livrou, livrou a minha irmã. A gente era de baile, a gente frequentou muitos bailes, assim, e não encaminhamos para o caminho errado. Seu pai sempre guardou a gente, é onde eu falo que a minha conversão e da minha irmã foi algo espetacular, porque nós duas, a gente desistiu de ir no baile de repente, irmão.
A gente foi no baile, até em janeiro a gente frequentou o baile. Quando chegou fevereiro, da época de carnaval, aqui no Rio, a gente começou a achar que o baile estava vazio, estava chato. Não sei de onde a gente tirou isso, que a gente começou juntas a tomar nojo de baile. A gente não queria mais. A gente era solteiro, a gente estava no auge da juventude, e a gente saiu. E um mês depois, em março, eu lembro direitinho, nós passamos em frente a essa igreja onde estava ali, aquela igrejinha, entramos e nunca mais saímos. Nunca mais. A gente era jovem, tinha tudo para curtir. A gente passava em frente ao clube que a gente ia, né? Aquelas músicas altas, aquelas luzes, né? Mas a gente não tinha vontade mais de ir lá. E eu estava cuidando da gente ali, eu, de mim e de minha irmã. A gente entrou na igreja, se batizou, eu fui do grupo jovem. Ela não quis entrar, ela não quis frequentar o grupo jovem, ela trabalhava. Aí ela não. Mas seguiu, foi seguindo, seguindo. Depois passou para a Assembleia, foi para a Batista, aí, mas também foi até o final da vida dela, como crente na igreja, né, batizada direitinho. Ela também, minha mãe também foi da igreja também até o final da vida dela. Meu pai se converteu, o homem que odiava crente, ele odiava crente, xingava eu. Mandava minha mãe arrumar a cama e ir para a igreja, né, morar lá. Ele se converteu no final da vida, faltando um mês, quando ele teve 4 infartos, irmãos. E ao segurou ele até ele ouvir a palavra e se converter. E foi um dia de muito choro, disse que foi muito choro na igreja, porque todo mundo sabia da história dele. Um homem alcoólatra a vida toda, passou por 4 infartos, não morreu, e o pai guardou ele. Quando ele se converteu, eles marcaram o batismo, né, para se batizar. Só que eles tinham aquele negócio de ter, não tem aquele estudo para se batizar, tem que passar por um processozinho, né? Aí não deu tempo, aí ele faleceu, mas ele se converteu, tremendo demais. Aí seguiu a minha vida até assim. Até que um dia ele mesmo saiu da igreja, né? O meu esposo saiu da igreja. E ele já falava muitas coisas assim, por incrível que pareça, parece que ele sabia que realmente ir na igreja, dar dízimo, já não era uma coisa certa. Ele sempre falava isso para mim. Aí eu ficava com medo, não, a gente dá dízimo, a nossa vida vai embolar, vai virar uma coisa ruim, já não está muito boa. Deixar de dar o dízimo era um absurdo. Mas ele já não dava, ele disse que tinha certeza que isso que ali era errado. Aí um dia ele ouviu a pregação, né, de um servo do Criador falando do dízimo, que isso foi da época dos só na época da lei, né? Que era da lei, não era certo da dízimo. Aí onde ele se convenceu mesmo, né, de não dar mais dízimo. Aí onde um belo dia, maravilhoso, maravilhoso esse dia, que eu não entendi nada. Meu filho aqui do meio, ele chegou para mim, eu lá como obreiro, já estava passando umas... Na igreja é meu pai. Pô, meu pai e os meus irmãos estão passando muita situação naquelas igrejas lá, irmão, porque é um engano só, irmão. É engano. Sabe que você vê a obreira brigar, uma de puxar o cabelo da outra? Sim, isso já aconteceu, eu vi isso acontecer. Já vi o caso do pastor sair da igreja porque um estava de olho na esposa do outro. Membros brigando, discutindo. Roubos. Teve roubos dentro da igreja, roubavam as ofertas. Eles faziam essa, esse vídeo que a irmã Mércia postou aí do Bispo Macedo, isso aí eu já sabia. Era antigo, lá nos inícios. Eu sabia que tinha essa gravação, só que a gente não saía, nós não conseguimos sair desse engano. A gente sabia disso que aconteceu, o Von Helder denunciou ele, e era assim. Ele fazia as reuniões de obreiro que ele fazia com a gente, e ele falava, obreiro, vocês têm que ser os primeiros. Vocês têm para chamar a atenção do povo. Se o obreiro não subir naquele altar, o que vai acontecer? Não vai haver o sacrifício, não vai haver o dízimo, não vai haver, porque o próprio obreiro não sobe no altar para pegar um envelope. E praticamente obrigava a gente a subir. E falava, o obreiro que não pegar envelope vai para o banco. E se não estiver satisfeito, a porta da rua é a serventia da casa. Falava mesmo para a gente. E a gente tinha aquele medo de sair, e eu mesmo era um medo de não cumprir, né? E eu sofria muito por causa disso, irmãos, porque nas igrejas, esse jugo que eles botam na gente, é um jugo que eles botavam na gente de oferta, de dízimo. Assim, se você não der, a sua vida vai virar um estilhaço, né? Vai virar uma coisa. Então a gente tinha aquele medo de não dar o dízimo. E o mês que às vezes não dava, a gente tinha que tirar com aquele cuidado, contar as moedinhas. Eu dava dízimo de R$ 1, né? Porque tinha R$ 1 naquela notinha verde.
Aí eu falava, R$ 1 mesmo, vou pegar e já botava R$ 1. Mas eu estava precisando daquele R$ 1 para comprar um pão, para comprar alguma coisa, mas eu, não, vou ser fiel, botava lá. Recebia um pouquinho, botava lá. E quando chegava a época dos sacrifícios, eu não tinha condições de fazer, dar o meu tudo, que tudo que eu tenho para dar. Eu falava assim para meu pai, mas que tudo que eu tenho, eu ficava, o que eu vou dar? Aí eu falava, tá, eu vou vender uma coisa, e a gente saía para vender, irmãos. A gente saía debaixo de um sol quente, eu, minha filha e uma obreira amiga, né? A gente saía, andava, pôs o Campo Grande todo, vendendo os negocinhos, imã de geladeira, chaveirinho, tudo para fazer o sacrifício. E chegava em casa cansada, ele brigava comigo, porque eu estava fazendo, devendo dinheiro para pastor, que já, essa época ele já não era da igreja, né? E até que nesse ponto ele estava com razão, porque eu estava fazendo sacrifício de tolo, né? E era muito jugo. Eu, como obreira, fui levantada obreira, então a gente tinha que dar o nosso máximo mesmo. Tem um evento. Essa igreja não pode ter menos de 500 pessoas nessa igreja aquele dia. E os obreiros tinham que trabalhar a semana toda, de sol a sol, para ganhar almas, para buscar o povo que estava lá fora, na evangelização. A gente evangelizava, buscava, pessoas iam, outras não iam. Aí a igreja enchia. Mas era a satisfação deles, né? A igreja cheia, e na hora de pedir oferta e tudo. E quando a igreja não enchia? Ele falava que a culpa era nossa, que a gente não trabalhou direito. Eles falavam, né? Aquele que ficava lá em cima do púlpito lá. Aí ele falava, olha, a igreja não encheu porque vocês não trabalharam direito. E isso, foram anos e anos e anos ouvindo isso. Quando enchia, parabenizava os obreiros. Mas quando a igreja não enchia, a culpa era dos obreiros que não buscou, não trouxe as almas lá de fora para dentro da igreja. Mas o âmbito era a oferta, porque ele falava para a gente que eles tinham uma meta. E se aquela igreja não batesse a meta, o pastor era tirado de lá. E acontecia muito. Porque tem bairros pobres assim, realmente é difícil bater aquela meta. Por isso que ele fazia a gente encher as igrejas, fazia a gente encher as igrejas. E eu era fiel, eu ia, buscava, convidava um, convidava outro, mas na hora que a pessoa não ia, a gente não podia fazer nada, a gente não vai puxar a pessoa para dentro da igreja, né? Aí foi uma luta, era luta em casa, na família, e começou lutas na igreja também, porque a gente era obrigada a participar de vigílias a noite toda. Aí no outro, aí, por exemplo, no sábado, aí no domingo já tinha que estar 6 horas da manhã na igreja, para abrir a igreja, para limpar, para fazer as coisas. Então ele achava que eu vivia mais na igreja do que cuidava da casa, por exemplo. Dava atenção a ele. Então era muita luta, começou a luta, além de estar na casa, no casamento, começou a luta na igreja também. E eu me chateei muito uma vez que a minha irmã estava doente no hospital, já estava nas últimas, né? E eu fui a única irmã que não fui lá visitar ela, porque tinha as obrigações na igreja, ele não deixava eu ir na casa da minha mãe. Aí, no dia que eu tinha que ter ido visitar ela antes dela falecer, o bispo falou que quem não fosse naquela reunião estava fora. E muito cuidado para o mal não sondar a vida daquele obreiro. E eu, como era muito obediente, o que eu fiz? O dinheiro que eu tinha para ir visitar minha irmã no hospital, eu fui para a reunião com ele lá na catedral. Aí onde começou o meu dissabor com as igrejas. Que quando eu cheguei na segunda-feira, ela morreu naquele dia. Tipo assim, o dia que ela preparou para eu ir lá visitar ela, e ela ficou com saudade, falou, poxa, só a Geisa que não veio aqui, mãe. E eu falei, prometi que eu ia lá. Eu estava juntando dinheirinho de passagem para ir lá. Né? E nesse dia, tanto que quando eu fui, o obreiro que pagou a passagem para a gente no ônibus, para a gente ir, porque a gente tinha que estar lá. É obrigatório estar lá. Aí eu falei, nunca mais eu faço isso, nunca mais. Minha irmã faleceu. Aí eu fiquei muito condoída, porque o dia que eu tinha que ter visitado ela, eu fui obediente a um homem que se diz pastor, bispo das ovelhas. E chegou lá só para ouvir bobeira. Bobeira, pedir, fazer propósito, obrigações, julgo sobre nós. E essa é a vida, que eu creio que até hoje está lá assim. Os sacrifícios, as fogueiras santas, os testemunhos, muitos testemunhos são falsos, porque é muito fácil chegar na televisão e dar um grande testemunho, mas a gente vê que a vida da pessoa não é aquilo que ela corre. Entendeu, irmãos? É um âmbito financeiro. O que corre dentro das religiões hoje é o âmbito financeiro. Mas Ial me alcançou. Eu comecei a contar, depois voltei. Mas agora eu vou contar o mais importante, que a hora está passando.
E com esses julgos, eu passei de uma igreja para outra, buscando uma igreja certa, a melhor igreja. Passei de uma para outra. Ah, tá tudo bem. Aí eu comecei a perceber que a mesmice, a história se repetia. Era o julgo, a obrigatoriedade dos envelopes, dos dízimos, das ofertas. Vocês têm que trabalhar para encher a igreja. Mesma coisa. Passei uma na segunda, na terceira. Aí na terceira foi a minha decepção. Porque ali, a mesma coisa, eu pensei assim, agora eu estou na igreja certa. Era uma igreja calminha, né? Aquele homem de gravatinha, aquele homem bonitinho que aparece na televisão. O R.R. Soares, eu achei tão calminho, tão doce assim. Ah, então eu tenho na igreja, me acomodei naquela igreja. Aí, de repente, começou também essa obrigatoriedade, o jugo, começou a evangelizar, encher a igreja. E nesse íntere, o meu filho chegou para mim e contou a verdade para mim. E eu fiquei impactada, irmãos. Sabe aquele impacto de chorar? Eu não dormi. Eu não aceitei na hora, mas eu fiquei preocupada em se ele estiver falando a verdade, meu pai. E se ele estiver falando a verdade, eu dormi, eu virei a cama toda, eu chorei, falei, estou jejuando mesmo, eu vou botar isso no meu jejum. Porque se for verdade, eu vou abrir meu coração. Eu fiquei uma dúvida, um peso, irmão. Eu chorei porque eu pensei assim, pô, será que eu estou desagradando meu pai, pai? Eu sempre te amei, te adorei, eu amo seu filho. Ô, meu pai, será que eu estou te chamando realmente de um nome que não é seu? Eu fiquei muito impactada com essa história, eu fiquei triste. Eu ia trabalhar de uniforme, e quando eu chegava na hora de orar, as pessoas no nome, e quando eu ia falar em nome de, eu falei, e agora? Aí eu falei, gente, eu não posso ficar assim, não, porque o pai falou que tudo que é o certo tem que ser sim, sim, não, não. E o que passa disso é pecado. E aí? E isso que me pesou, irmãos. Eu fiquei com medo de estar acreditando em algo que eu não tinha certeza, mas também eu fiquei com medo de seguir o erro que estava desagradando meu pai. E aí? Mas depois desse jejum, dessa oração, e sabe o que o pai fez comigo, irmãos? Eu estou ainda em conta é isso. No dia que eu decidi, eu falei, o pai vai me dar um sinal. Aí foi uma reunião que teve no final de fevereiro, final do carnaval, na pandemia, nem teve carnaval esse ano direito. A gente estava usando as máscaras ainda, né? Na igreja de uniforme, mas de máscara, coisa mais feia. Aí, sim, aí a gente ia na pandemia, aí teve essa reunião na igreja. Aí aquele julgo, trazer almas para a igreja, porque estava tendo a pandemia e o povo afastou. Só que teve uma reunião muito importante, que o bispo chegou lá, o bispo, e aí a esposa do bispo, e a gente tinha que fazer aquela sala para eles, né? A gente fazia salgadinho, tudo de pompa, né, para eles, né? E esse dia não deu tanta gente igual ele achava que ia dar. Aí o que ele fez? Acabou a reunião, ele falou que estava muito aborrecido com os obreiros. Aí ele falou, eu acho que tem muito pecado no meio, tem alguém em pecado nessa igreja, no meio de vocês, de obreiros. Fez uma reunião. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Eu pensei, meu pai, será que descobriu que eu tô ouvindo outras pregações, né? Aí, aí eu fiquei quietinha na minha. Aí eu fiquei aquele calor assim. E falei, tem alguém tá em pecado aí. Por isso que a igreja não está enchendo. A igreja não encheu como eu achava que ia encher. Eu sei que vocês trabalharam, mas vocês não trabalharam direito e tem alguém em pecado, porque a igreja, não pode a igreja estar tão vazia. Agora a pandemia acalmou, a gente está voltando a se reunir. Aí eu pensei, meu pai, deve ser eu. Mas aí eu pensei, poxa, o maligno também. Aí eu trouxe o lado maligno, né? Será que descobriu que eu ouvi, que o meu filho já estava trazendo os vídeos, o irmão meu já estava vendo, né? Aí foi aquele dia, eu tive que decidir. Então é isso, né? A gente faz, a gente é aplaudido, a gente faz e é aplaudido, e o resultado que eles querem não é da altura deles, nós passamos a ser os preguiçosos, os sem fé, tudo. Eles julgavam tudo isso na gente, irmãos. Chamavam de ladrão, quem não dá dízimo é ladrão. Tinha umas obreiras, assim, idosinhas, né, velhinhas, tadinhas, tiradas da aposentadoria dela. Ah, pastor, tá aqui. Botava até talco, botava perfume no envelope, irmão. Aí, e na hora de xingar, ele xingava. Senhora idosa, tinha para ele, não tinha idade. Era da obreira novinha até a obreira idosa, o obreiro, pai de família. Uma vez meu esposo foi puxado pela gravata de obreiro. Você é um obreiro ou um ombreiro? Encarou ele assim. O meu esposo, ele armou um soco para dar. Os obreiros seguraram a mão dele para trás.
porque ele desrespeitou ele como um homem casado na frente dos filhos dele, na frente da esposa. Por isso que ele já sabe, ele saiu da igreja por esse motivo, né? E eu também vi isso. Ser xingado, chamada de ladra, né? Porque quem rouba, né? É um ladrão. Não diz, né? Eles falam que a gente rouba, né? E com isso foi a deixa. Eu voltei para casa, aborrecida, porque a gente trabalhou a semana toda para levar almas para a igreja. Tinha bastante gente na igreja. Só que ele queria mais, a igreja já não tinha gente. Nós tivemos que arrumar as cadeiras aturadas aí de fora, que tinha. E ele achou que foi pouco. Porque o bispo estava lá, tinha que ver coisas, assim, uma igreja super lotada, e não foi isso que ele viu. Porque tinha pecado no nosso meio. Eu falei, então. Aí eu falei, será que porque ele disse, será que disso não é possível que ele está sabendo que eu estou assistindo os vídeos meus? Aí eu falei, então tá. Eu cheguei em casa e falei com minha esposa, ele falou, minha esposa, o que você decidiu? Eu falei, olha, eu acho que eu acho que eu vou largar tudo. Porque tudo que esse moço está falando, eu chamava o irmão, disse, tudo que esse moço está falando. E quando ele fala, passa um filme na minha cabeça de tudo que eu já passei nas igrejas, o que está acontecendo nas igrejas. E realmente, minha esposa, não é mentira dele, não, porque realmente, eu já vi obreira brigada da igreja, de mal, odiando uma outra, e chega lá, bota a mão na cabeça do povo e vai orar, determinar que o mal saia da pessoa. Aí aquelas pessoas fazem uma corrente de 13 correntes, de 7 correntes, e nunca é liberta. Tem gente que passou anos e anos se libertando todo dia, aquela oração forte. E manifestava um demônio, mandava embora. Na outra semana a pessoa manifestava. E ficava assim, a vida toda. Tinha gente que saía, não aguentava mais ficar na igreja, porque ele não era liberto. E a gente vivia isso, de ver as pessoas sendo enganadas. Aí eu vi os vídeos dele, ele falando, aí eu fui contestando tudo que ele está falando. Por isso que é bom assistir os vídeos dele, né? Aí que eu cheguei realmente a um consenso de que o que ele falava é o que eu via, o que eu já vivi anos e anos e que eu estava vivendo. Até no último dia que eu ia sair de lá, ele falou que a gente estava em pecado. Aí eu atribuí esse pecado para mim. Falei, então só deve ser eu, porque eu sou a única que estou em contra do sistema agora neste momento. Né? E eu fiquei com vergonha. Eu fiquei, meu pai, o que eu vou fazer? Eu descendo na rua preocupada, eu desci decidida, mas cheia de medo. Eu vou chegar e falar, pastor, ele vai descobrir então que eu que estava em pecado. Mas não foi. Cheguei lá, foi até no sábado. Eu cheguei para limpeza, eu ia para limpeza todo sábado. Aí as irmãs viu chegando, vem pra limpeza, aquela festa, né? Será que tudo? Eu achando que eu fui para limpeza. Eu fui para limpeza mesmo, porque limpar aqui do sistema. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, eu quero conversar. O pastor tá aí, gente? Tá. Então eu quero conversar. Elas perceberam que eu estava mais séria aquele dia, né? Aí ele demorou um pouquinho, foi tomar café e chegou. Aí veio a esposa dele. Aí a gente entrou no escritório, sentou. Ele achou que eu ia fazer alguma queixa, alguma coisa, né? Eu falei, ó, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Aí me chamei de irmão. Eu já ficou meio coisa que eu chamei de irmão. E olha, hoje eu vou me comunicar a vocês que hoje eu estou desligando do corpo de obreiros e vou me desligar da igreja. E falou, o quê, minha irmã? Mas por quê, irmã? Ela começou a tentar me convencer. Falei, não, pastor, eu vou ser sincero. Eu estou na igreja, mas eu estou assistindo outras pregações. E nessas pregações que eu estou assistindo, eu descobri que o nome do Criador não é esse que a gente chama ele, não é esse nome. Que é isso, minha? O que você está me dizendo? Falei, o nome do Criador, eu descobri que o nome dele é Iau e o nome do filho dele é Yausha. Ah, minha irmã, Zeus não está nisso, não. Isso é coisa de demônio. Minha irmã, eu não acredito. Falei, sim, pastor. E não adianta eu estar ouvindo uma pregação e estar aqui dentro com vocês. Então eu tenho que tomar decisão. E eu decidi. Eu não vou estar mais aqui. Eu amo vocês, continuarei orando por vocês e vou falar para vocês a verdade do nome do Criador e nome do seu filho. E é isso aí. Ah, Zeus não está aí. Minha irmã, sabe o que está fazendo? Zeus não está nisso. Aí começou a começar a botar medo. Geralmente eles trabalham com medo, né? Amedrontar a pessoa, né? Como é que tu pode acreditar em umas coisas dessa? Onde tu viu isso? Eu falei, não. Eu estou assistindo os vídeos dele no YouTube, que era só YouTube na época, né? E eu decidi que realmente é verdade. Ele fala muitas coisas que bate, assim, que eu vejo que é verdade, que o que acontece nas igrejas, que... Ah, para quê? Aí ele falou... Ah, aí a esposa dele rindo na minha cara, começou a rir da minha cara. Que isso? Que absurdo! Onde que é isso? Deus não está nesse negócio, não, menino. Isso é coisa de demônio.
Você fica acreditando nessas pregações aqui. Aí eu, para não render muito, eu falei, e é isso, pastor. Foi muito bom trabalhar com vocês. Eu continuarei amando vocês e orando por vocês. Amo os meus irmãos que estão aqui, mas não dá mais para ficar, porque eu descobri a verdade. E eu vou seguir, eu decidi, eu vou seguir essa verdade. E sair de lá, assim, então tá tudo bem, eu não posso fazer nada, não posso segurar, não vou insistir para a senhora ficar. Aí eu fui embora. Aí quando eu saí assim, pode dar tchauzinho para Zobia, não vai, vem para ajudar a gente a limpar, não. Eu falei, não, depois eu conto por que eu não vim. Aí elas ficaram cabreiras. Aí depois eu entrei no site de cada uma delas, né, no contato, expliquei por quê, e todo mundo foi contra. Que isso, irmão? Então quer dizer que só vocês que vão ser salvos? Como é que pode? Não. Só vocês, então, que sabem o nome esse nome aí? Aí muita crítica, ouvi muita crítica, muita gente não acreditou. E passar na rua não me cumprimentava mais. Tá? Eu estou vindo na mesma calçada. Quando a pessoa vi que era eu que estava vindo, ela atravessava. Eu já passei muito por isso. Umas já ficaram, me abraçam, cumprimentam e tudo, mas não cita nada de igreja, porque sabe que eu vou falar a verdade para elas que eu falei. E é assim, a gente vai se encontra na rua, tem umas que se abraçam, a gente se conversa e tudo. Mas quando eu entro um pouquinho no assunto, sai fora, não estou com pressa, não vou ali, não sei o quê. Desconversa, não para, eles não param me ouvir. Mas eu mandei vídeos, na época eu mandei muitos vídeos de irmão Romilson para eles. E assim, a minha vida, sim, o sofrimento no casamento, né, que já está terminando aqui, o sofrimento, ele acalmou, porque ele adoeceu. E adoecendo, o marido, ele sabe que a esposa ali, ela vai ser a enfermeira, ela vai ser a mãe, ela vai dar carinho. E foi o que eu fiz. Eu retribuí com amor tudo aquilo que eu sofri, os 33 anos, 34 anos, no momento da doença dele. Aí ele reconheceu o quanto ele me amava e quanto eu amava ele. E aí ele me pediu desculpa, me pediu perdão. Ele chorava, porque ele via. Porque, às vezes, muita gente só vai reconhecer, irmãos, quando está no leito de dor, irmãos. Às vezes a pessoa reconhece que, né, é pequena, nada, é no leito de dor, e foi isso que aconteceu. Eu falei, pai, nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou chorar. Eu vou agora só louvar. Por chorar por causa do homem? Não. O homem não vai me fazer mais sofrer. Aí veio esse momento de enfermidade. Eu falei, não, e o pai me falou que nem tudo dura para sempre. O pai me falou isso, eu lembro direitinho na pia aqui, lavando louça e chorando. Não dura para sempre. Ele falou, só ame, não dura para sempre. E foi o que aconteceu. Eu cuidei dele sozinha, eu fiquei com problema nos braços, porque eu carregava ele, tirava ele da cama, trocava fralda, dava comida, até teve vezes que eu dei comida na boca, que ele estava sem força para levantar. Eu orava muito para ir ao curar. Aí teve um dia que ele falou, minha esposa, não ora mais para ele me curar, não. Porque já tinha sido emergido, né? Ele já falava iau, iau. Ele foi emergido. Para emergir ele, nós tínhamos que carregar ele e botar ele dentro do tanque para ele se batizar. Era uma caixa grande que tinha aqui, né, de água. Aí ele foi emergido na caixa d'água. Aí ele... foi muito, assim... Eu chorava de dor, porque foi muito sofrimento. Ele sofreu muito para morrer. Ele sofreu muito. O meu filho carregava ele, a gente ia para o hospital, internava aqui na friagem. Aí, nesse dia, eu vi que ele parou de respirar, nos meus braços. Na madrugada, eu chamando ele assim, ele com o olho paradinho assim. Aí eu falei, não ora para ele curar, ora para ele me levar. Ele falava, oi, Alcha, me leva, me leva, que eu já não aguento mais sofrer. Aí eu falei, então seja feita a sua vontade, meu pai. E foi, na mesma semana. Ele foi e não voltou mais. Ele praticamente morreu com a gente em casa. Ele foi só o médico médico aqui em casa, ele reanimando, e fez varias pressas. Aí ele precisou de mais uma transfusão, nem chegou a fazer a transfusão. Ele se foi. Aí é aquele negócio, pedimos perdão, nos perdoamos. E eu queria muito cuidar dele, queria que ele fosse curado, para a gente cuidar, que eu sei que aquilo ali ia mudar a vida dele. Ele mudou muito. Só que não foi a vontade do pai, né, irmãos? Que a gente não sabe, né? Mas ele seguiu, ele foi emergido, crendo no poder de Yau Yau.
fez a vontade dele. Levou ele, agora ele está descansando lá. Agora eu que estou nessa batalha, eu tenho que continuar com os meus filhos nessa batalha, meus filhos foram emergidos, não estão andando muito direitinho, né? Tem que estar puxando a orelha deles todo dia, mas estamos todos nessa emuná e batalhando para que um dia a gente se encontre lá no reino. Foi Alcha. Esse é meu testemunho. Tem muitas coisas para contar, mas acho que basta, tá bom. Gratidão, meu irmão, pela essa oportunidade de contar a minha história. E eu saí, olha, eu saí vencedora dessa história. Saí vencedora para a honra e glória de Alcha. Com muito choro, com muito desespero. Chorei até a última, não abandonei ele. Foi até o fim. Ainda ouvi aquela palavra, eu te amo, meu esposo. Isso é muito bom, né? Eu te amo, meu esposo. Mesmo na fraquezinha dele. Magrinho, magrinho. Mas Yal nos deu a vitória. Meus filhos são testemunha disso, eu conto, falo mesmo para eles, e eles viram. Entendeu? Foi tremendo demais. Agradeço a Yal. Gratidão, meu irmão, meus irmãos aí, por me ouvirem esta noite. Aleluia. Eu sou muito feliz com a Yalcha. Foi tudo de bom. Abracei a fé. O Wilson, porque eu uso ele, né? Meu irmão Wilson, amo demais ele. E todos os meus irmãos que aí estão, Manzara, porque realmente através deles que chegou a verdade para mim. E dela eu não me desvio nunca. Isso aqui não sai nunca de dentro de mim, nunca. Quero nunca abandonar. Gratidão, irmão Breno. Gratidão, meus irmãos, por me ouvir. Só falta um minutinho, meu pai. Aleluia. Aleluia. É forte, meu irmão, é forte, porque a gente passa, né, por alguns sofrimentos, né, mas sempre tem alguém que está passando pior, né? Sempre tem pessoas que estão com um sofrimento muito pior que o nosso e está feliz, está sorrindo. Então, é muito forte, louvado seja ela. Eu vou deixar aberto, meu irmão, para meus irmãos quiserem perguntar alguma coisa, né, que já deu o horário, mas dá para passar um pouquinho, porque da minha parte aqui, minha irmã, estou estupefado aqui. Está aberta a oportunidade, meus irmãos, aleluia. Fazer uma pergunta à irmã Geisa, paz de Alcha, minha irmã. Paz de Alcha, minha irmã, Débora. Você já foi nesse tempo que você andava nas assembleias? Você já participou lá de Campo Grande, do finado Malafaia? Você já foi algum dia lá, não? Não, eu fui era da escola ficava ali, muito lá, sabe? Bairro Amazonas, né? Ah, aquela igreja grande, bonita, né? em Campo Minha Grande. A escola, tem a escola Amazonas ali no bairro Amazonas. Já fui ali. A minha irmã ela é presbítera de lá, o meu cunhado. Estão lá enraizados lá até hoje, não sai não. Tem o salário deles, eles vão deixar isso lá no varejo, né? Eu era de Campo Grande, a Universal de Campo Grande também. Aí depois que eu mudei para Realengo, depois vim para aqui de volta. Agora estou em Paciência. Já rodei bastante igreja. Mas é isso aí. Tá bom. Eu fui muito grande, a Universal de Campo Grande. Agora está na paz do Iaucha. Agora sim, agora está na igreja. Não é igreja, agora está no caminho certo, né? Isso mesmo. Tirou o peso, Obrigada. saiu das minhas costas. Gratidão, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Está aberta a oportunidade. Boa noite, boa noite, gratidão a todos aí, meus irmãos. Irmã Geisa, eu fiquei 32 anos nessa igreja aí. 32 anos. E a irmã ficou quase mesmo tanto. Meu, né? Quase mesmo tanto. Eu não fui obreira, não, mas fui auxiliadora de obreiros. Mas eu também era muito criticada por não levar pessoas para a igreja. Para não convidar bastante, né? Isso que eu ia de domingo a domingo. Mas era uma escravidão total e completa mesmo. Louvado seja algo que nós ficamos livres, né, irmã? É verdade. A gente almoçava correndo, dava comida para o marido, saía correndo porque tinha que fazer a obra. E no sol escaldante, Rio de Janeiro, 40 graus, podia estar o que for chovendo, a gente tinha que ir, tinha que encher a igreja. E nesse encher de igreja, né? A gente levava quando a igreja esvaziava, e não era culpa nossa, não, era o jeito que eles trabalhavam que a pessoa não ficava, e a culpa era nossa. Era demais. É isso aí. Irmã Maria Pacheco, pode falar. Irmã Geisa, Shalom de Alcha, irmã Geisa. Eu achei esse regime muito duro, irmã. Eu passei na Igreja Batista, eu não passei por isso, não. Irmã, eu fiquei horrorizada com isso. Isso ainda continua desse jeito ainda. Eu acredito que sim. Minha irmã, que dura servidão. Mesmo que pior do que como o faraó.
Você trabalhar Menina, debaixo do sol, é sol, olha, a irmã igreja não Geisa, encher. irmã Isso. Geisa, não tinha horário lá para pegar? 6 da manhã, a primeira reunião. E era? Nós chegávamos às 6, o povo chegava Sim. às 7, começava de 7 às 10. E todos Era os 7 às dias? 10, mas a gente ia embora. Era todos os dias. Porque era o culto de quem ia trabalhar, não podia ficar até mais tarde na igreja. Aí o primeiro culto era 7 horas da manhã. Era de 7 às 9. Aí o pessoal de manhã trabalhava, a gente ia. Mas E à tu noite a só. gente ia voltar para a reunião de obreiros. Eita, e Era. tinha de manhã e de manhã e de noite, todo dia, de manhã e de noite. Então, Meu, domingo a gente não meu tinha direito. pai. Sabe que domingo, irmã Maria, a gente não podia Hum, tirar um dia assim para ir passear com a família. Nós não podíamos. A gente tinha que ir Meu para a reunião pai, de manhã, saía 11 horas da manhã da igreja, fazia almoço, 1 hora da tarde, voltava para a igreja para evangelizar. Aí onde meu o meu pai. esposo, ele se cansou, ele saiu, ele não aguentou, eu fiquei. E além Não do podia mais, fazer. a irmã Geisa, essa humilhação toda, vocês eram muito humilhados ali. Muito, muito, irmã. Muito humilhados. Meu E, pai. e a igreja não enchesse, a culpa era nossa. Vocês não trabalharam direito. Olha, a gente subia comunidade perigosa, irmã, onde tinha tiroteio, a gente subia lá para trazer os bandidos para a igreja. Aí eles não iam, a culpa era nossa. O bandido morria no morro, tinha um morro perto de uma igreja com degrau, Sim. morria bandido lá em cima, a culpa era nossa, porque nós não subimos lá para evangelizar, para tirar aquelas almas do criminalidade, do Eita, erro. meu pai. Foi, a gente ouviu isso. Olha, Ouvimos isso. tem que ter uma boa, como é que se diz? Uma boa personalidade para não se influenciar com isso e não Não, ficar com problema na não é mente, e não fácil. ficar, É né? verdade. Ter um Muita bom gente. controle emocional, porque é uma coisa terrível aí. Meu Eles pai, eram. que É coisa verdade. horrível. Tô, É assim. tô, eu não sabia que era assim, não. Meu pai, eu nunca entrei assim na Igreja Universal. Era mais forte da Universal, justamente. A gente era sentado no banco, a gente era humilhado na frente. Era um grupo de obreiros, assim, era humilhado na frente dos outros obreiros. E era a senhora casada, a senhora vovó, umas vovozinhas, chamada a atenção da mesma forma. Tem uma vez que ele chamou a atenção de um obreiro novo e humilhou ele, botou ele abaixo dos cachorros. Aí a obreira vovozinha falou: Ô, pastor, não faz isso com ele, não. Faz isso com ele, não. Ela tinha ele como neto. A senhora está com pena dele? Então pega ele e a senhora pode sair daqui agora. Aí, nesse Hum. dia, tadinha, ela vazinha, ela não quis sair. Mas outros obreiros saíram. Foram para outras Aí igrejas. Nós não ele se suportaram. eles se achavam o todo-poderoso, né? Assim, eles se achavam. Eles Você se vê que acham naquele uma dia, soberba muito grande ali, amada. É uma soberba muito grande. a igreja É, universal era um Então, sacrifício. a irmã Geis, a Chalain de Alves. E eles acusavam muitas pessoas, né, irmã? A acusação era muito grande, né? Aí dava aquele temor, né? O que é que eu fiz? Será que eu pequei? Aí A ficava gente assim. não tem fé, né? É isso mesmo. Vocês não têm fé, não. Como é que vocês querem um dia morar lá no céu? Vocês não têm fé para fazer aqui? Vocês não têm fé para entrar no céu? E falam assim mesmo. Porque a gente não conseguia cumprir um voto, não conseguia levar uma alma para a igreja do dia que eles pediam. Tinha dia, né? Domingo tinha que estar cheio. Se eu faltasse domingo, eu ia ter que prestar contas a ele na reunião. Por que eu fui, onde eu fui, o que eu fiz, tudo assim. O meu esposo, ele não suportou, ele saiu. Só que eu fiquei. Você vai continuar sendo escrava lá? Até quando? Fazia cafezinho para eles, fazia almoço para eles, limpava a igreja. Ficava cheio de dor nas costas, mas estava limpando a igreja. Deixava a igreja bonitinha para domingo. A mesa tinha que estar lá. Nós comprávamos o pão, o suco de uva para fazer o partido do pão. Ainda juntava para comprar o café e os pãezinhos para eles tomarem café depois da reunião. Quando ia algum visitante assim, de bispo, a gente tinha que dar um jeito de arrumar salgados, uma torta, um bolo para botar na mesa para eles. Olha, eu não sei porque a gente aguentou tudo isso. É porque a gente achava que estava fazendo para o Criador, meus irmãos. Tudo ele botava o Criador no meio. Olha, vocês estão fazendo para a gente, vocês estão fazendo para o próprio Zeus, né? No caso, do próprio Zeus, o próprio Jesus, que nós somos o pastor. A palavra do Criador diz que o homem viverá, o pastor vive da igreja, né?
A vida dele é da igreja, então tudo a gente tinha que levar para eles, porque eles viviam da vida. Como não tem uma passagem que o apóstolo fala, né? Que o servo ele vive do evangelho, né? Eles tinham isso como é, por isso que eles têm essa boa vida hoje em dia. Que é o povo que dá essa boa vida para eles, que eles acham que ia ser certo. Eles são dignos disso. E não é verdade, não é assim. É muito. Tá caindo a Babilônia, minha irmã, tá caindo. Tá caindo, meu irmão, tá? E tem muita gente lá sofrendo assim, mas não consegue se desenraizar, não consegue. Tá lá sofrendo. Com jugo, né? Um jugo. Eu saí de lá, tirei esse jugo das minhas costas. Louvado seja Yahweh. Eu também Louvado já seja fui Yahweh. obreiro de lá, eu sei como é que funciona. E quando tem as fogueiras santas, É o sacrifício, tem que dar tudo. E o pobre tem o que tudo o pobre tem. Dava carro, dava aliança. Tinha irmãos que tiravam aliança grossa, que é aliança 18 quilates, e te botava lá no altar. Meu esposo comprou um liquidificador novinho, que eu tinha, minha filha estava bebê ainda, precisava daquele liquidificador para fazer um suquinho, uma vitamina para ela. Novinho, botou na caixa que ele comprou e levou, botou lá no altar. Aí depois viu o pastor todo dia fazendo suco lá com o liquidificador. Aí ele ficou revoltado, né? Poxa, aquele liquidificador da minha filha eu tirei, mas tem problemas. Deus vai me dar condições de comprar outro. Não, é a fé. A gente tem que usar a fé. E mudou? Não mudou nada. Não mudava nada. Era só o jugo mesmo. Aqui no capítulo 23 de Mateus, meus irmãos, fala, né? Fala dos idols, dos fariseus ali, hipócritas, né? Botaria para os irmãos aqui, nossa, eu tava lendo agorinha, Breno. É isso mesmo. Botaria para os irmãos. Tudo que a irmã Geisa falou está aqui na palavra, né? De Mateus 23, ó. E Yahshua, então, dirigiu às multidões e aos discípulos. Os escribas e fariseus assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei observar tudo quanto vos disserem, mas não imitais suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos, com um dedo, não podem movê-los. Praticam todas as ações a serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactéries, longas franjas, a vestimenta, né? Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens chamam de rabi, né, que é mestre. Hoje em dia, né, a gente sabe, né, pastor? Quanto a vós, não permitais que vos chamem de rabi, de mestre, pois só um é o vosso mestre. De todos vós, irmãos, a ninguém na terra chamais de pai, pois só tende um Pai celestial. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, né? O Mashiach, Yahshua. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueiam o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais, nem deixam entrar os que querem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para um prosélito. Mas quando conseguem conquistá-lo, o tornais 2 vezes mais digno da hiena do que vós, né? Como a irmã falou que corria atrás, né, para trazer alma, só que entravam ali na cegueira também, que infelizmente aí distanciava do reino, né? Continuando, ai de vós, condutores cegos. Desculpa interromper, irmão Breno. O 14 está na tua Bíblia aí ou não? Está arriscado? Tá, como acréscimo. Isso aí ele vai lá no Apocalipse, né? Apocalipse 3, completa depois com ele, né? Louvado seja Deus. Pode continuar. O versículo 16 aqui, ó. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, se jurar pelo santuário, seu juramento não obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga, né? No caso, o dízimo, né? Insensatos e cegos, quem é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Né? Naquela época era o santuário, né? Que frequentava ali. Dizei mais, se alguém jurar pelo altar, nada é, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, ficará obrigado. Cegos, quem é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está nele. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, né? Que habitava no santuário, né? E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Yahweh e por aquele que está nele assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagai o dízimo da hortelã, do enzo e do cominho.
mas omitais as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas, com doutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, fariseus hipócritas, que edificais o túmulo dos profetas e enfeitam o sepulcro dos justos, e dizei: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles, no derramar do sangue dos profetas. Como isso testificais contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Aí fala aqui dos castigos, né? Serpente, raça de víboras, como haveis de escapar do julgamento da geena? Por isso vos envio profetas sábios e escribas, né? E mestres. A uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis a cidade em cidade, e assim cairá sobre vós todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobrevirá sobre essa geração. Aí ele fala aqui, né? E ao Xalã, que matais os profetas e apedrejais os que envio, quantas vezes, né, quis juntar teus filhos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e não quereis. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois vos digo, não me vereis mais, até que digas, bendito seja aquele que vem em nome de Yahweh. Então, como a gente sabe, né, tudo que aconteceu na velha aliança se repete, né, meus irmãos? E hoje não é diferente aqui. O que eu li no capítulo 23 aqui de Mateus é o que a irmã, infelizmente, Geisa, passou por muita coisa lá na onde ela participava. Louvado seja, meus irmãos. Tem mais algum irmão? Vou abrir para mais uma pergunta para não ficar muito longo. Estamos passando 15 minutos do horário. Rapidinho, só mais um.